Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao Fala Jurídica Ambiental desta noite. Está entrando aqui a querida doutora Andréa Struckel. Boa noite. Que bom, você já está por aqui. Boa noite, doutora Rosa. E hoje nós temos um convidado especial, né? Nossa, muito especial, Andréia. Eu estou aqui convidando eu não sei se ele precisaria ser já fazer parte, né, da comissão, porque não estou conseguindo aqui convidá-lo. Você teria para mim o seu endereço? Porque ele precisa ser seguidor aqui do meioambiente.oab, correto? Já vou pedir para ele. Enquanto isso, nós vamos recebendo aqui os nossos convidados, que hoje vai ser uma live muito especial. Espero que todos gostem, recepcionem com muito carinho o nosso convidado, o Dr. Paulo Bessa Antunes. Para quem não conhece, o Dr. Paulo Bessa, aliás, eu acho que é impossível alguém não conhecer o Dr. Paulo Bessa Antunes, né? Um estudioso, um pesquisador, um jurista de primeiríssima linha. Não há quem estude direito ambiental que não tenha já se deparado com alguma obra sua. Então, é muito importante que a gente aqui ouça com bastante atenção o Dr. Paulo, porque, de fato, ele é uma pessoa que serve a todos nós diariamente na militância de direito ambiental. Vamos lá, você está convidando ele, não é, doutor André? Estou sim, já dei as orientações para ele aqui, de seguir a página para poder entrar. Me fala qual é o endereço dele já para eu convidá-lo. Deixa eu só checar, só um minutinho. Deixa eu ver se eu... O endereço é Paulo de Bessa, com dois S, Antunes. Paulo de Bessa Antunes. E aí, Andréia, será que eu precisaria antes aceitá-lo? Tenho essa dúvida, senão eu vou precisar sair daqui. Ele entrou, doutora Rosa. Ah, tá aqui, ótimo. Já convidei. Já convidei ele para entrar, mas ele está entrando aqui, ele precisa entrar como convidado, onde eu... Nada como ter uma assistente como a doutora Andréa, Eu não que sei vai... tudo de internet, mas eu sei um pouquinho. Mas eu também, eu sei um pouquinho aqui, os nossos ouvintes aqui que nos perdoem. O doutor Paulo de Bessa Antunes não está conseguindo entrar. Eu vou convidar ele aqui de novo. Convidar ele de novo.
Enquanto isso, nós vamos recebendo aqui os nossos ouvintes. Já já vamos começar. Estou vendo ali o Sacomano, estou vendo a Andréia Oliveira, o Gilson, a Maria Tereza. Obrigada pela presença de todo mundo. A Rayana Chagas, a Daniele Prada, o Gilson. Obrigada, nossa, quanta gente para prestigiar o Dr. Paulo Bessa, o André Passi, muito bacana. Obrigada a todos vocês. Fernando Garcia Porto, isso, a Fernanda Garcia Porto, Joel Quintino. Doutora Fernanda da Nama, Rio de Janeiro. Que bacana, olha aí. Doutora Rosa, ele está tentando entrar. Talvez a gente sair Vou e entrar convidar de novo. Estou Pode ser? convidando outra vez. Acabei de convidar ele nova. Entrou. Não. Por enquanto temos o óculos do Dr. Paulo Bessa. Achamos. Opa! Esse Instagram é um negócio horroroso, mas vamos lá. De fato, não é dos melhores meios de comunicação, doutor Paulo, mas que bom que o senhor conseguiu entrar. A gente estava aqui, nossa, esse Agora, calor. peraí, que a tela está ao contrário. Que a câmera está virada para o outro lado. Tá vendo? Ela está... Espera aí, o senhor já consegue. Tem uns pontinhos. Aí a doutora Andréa vai te dar uma dica aí como desvirar a câmera. Do lado do microfone tem uma voltinha, tem uma câmerazinha e uma voltinha, só apertar a voltinha. São duas setinhas, né? Uma de um lado, outra do outro. Essa setinha aí. Aí. Ele realmente é muito ruim esse tal do Instagram, mas enfim, vamos para o que interessa, para o nosso assunto aqui. Mas deu tudo certo. Não, a gente, no começo, acho que todo mundo apanha um pouco, mas o importante é que a gente já está aqui na sala, doutor Paulo. É isso. Vamos lá. Primeiro, boa noite para o senhor. Muito obrigada por aceitar nosso convite, mesmo aqui a longa distância, né? Mas muito importante tê-lo aqui. Nós estamos dentro da Casa da Advocacia de São Paulo, estamos dentro da UAB, afinal de contas, este meio aqui de comunicação é oficial da UAB São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, por aceitar nosso convite. E a Andréa vai falar para a gente um pouco do que se trata essa nossa ferramenta aqui que nós criamos já faz 3 meses, né, Andréa? E tem sido um sucesso, porque ela é uma coisa rápida, uma coisa que a gente consegue alcançar rapidamente, né? Aqueles que acompanham a rede social da Comissão Permanente de Meio Ambiente da UAB São Paulo, e com isso a gente consegue levar aí as nossas mensagens, tanto da comissão, mas também dos nossos convidados e celebridades, como hoje aqui o Dr. Paulo Bessa. Então, celebridade André, é bondade sua. Não, celebridade é bondade sua. Não é bondade, não. Eu também sou inscrito na UAB de São Paulo. Tem uma inscrição aí. Ah, que maravilha! Na Central? Tem uma inscrição. Hã? Na Central, na seccional. Ah, que bacana. Então, estamos todos em casa aqui. Somos todos Exato. Comissão de Meio Ambiente, estamos na sala de casa, isso facilita o nosso bate-papo aqui. Andréia, está com você. É uma honra ter o professor Paulo de Bessa Antunes aqui com a gente agradece demais a sua vinda. Eu não vou ler o currículo e nem falar do currículo inteiro do professor Paulo de Bessa, porque ele é, sim, uma celebridade do direito ambiental.
junto com o professor Paulo Afonso Lei Machado, estão os Paulos, né? Os Paulos que são os ícones do direito ambiental do Brasil. E é uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu só vou citar recentemente que o nosso querido professor, ele, além de ter carreira no Ministério Público, aposentado, advocacia, inúmeros livros, tem um livro recentíssimo agora de responsabilidade civil, ele foi vencedor de um prêmio internacional importantíssimo da área nossa, que é o Environmental Law and Diplomacy da Escola de Direito Elizabeth Abbey, da Pace University, e há 2 anos atrás. Não sei se eu falei o inglês certinho, professor, mas eu queria ressaltar muito. Falou, eu sou, quem também ganhou esse prêmio foi o Paulo Afonso e o Herman Benjamin. Isso então, mesmo. Isso mesmo. Olha, eu espero daqui a algumas décadas ter pelo menos a possibilidade de me inscrever num prêmio desse, viu, doutor Paulo? Porque vocês são, o senhor falou de 3 nomes, né, expoentes de direito ambiental, né? Nada mais, nada menos que o nosso querido presidente do STJ aí batendo na porta, né, se Deus quiser, um ícone também de direito ambiental, e o doutor Paulo Afonso. E, aliás, aproveitando aqui e pedindo desculpas para a Andréa para interromper, que o doutor Paulo Afonso será homenageado, inclusive, também pela Câmara Municipal de São Paulo, no próximo dia 3. E ele estará indo, inclusive, também para a França para receber um outro prêmio, acho que dia 29 de maio. Então, a gente está aí com a pauta do Dr. Paulo Afonso também, e agora com esse prêmio que eu não tinha conhecimento. Parabenizo você, Dr. Paulo, parabéns mesmo. Não, eu agradeço, mas, enfim, isso também é generosidade deles. Mas é bom essa conversa aqui da Comissão aí de Meio Ambiente da Ordem de São Paulo, porque realmente a gente precisa um pouco dinamizar aí essas questões de meio ambiente, né? E principalmente agora com essa problemática toda do Rio Grande do Sul. Eu até fiz um artigo que deve sair agora vai ser naquele Gen Jurídico, aquele blog da editora Gen, Atlas e tal. Vai sair um artigo sobre esse tema lá do Rio Grande do Sul. Deve sair amanhã ou depois. Estou fazendo agora uma revisãozinha final, porque essa situação lá realmente é muito, assim, impressionante, né? Eu acho que assim, né, nós chegamos num ponto sem volta mesmo, né? Eu acho que quem tinha alguma descrença era cético, né, em relação às questões climáticas que já estavam por aí, mas ainda dispersas, e acabavam chegando a informação e a afetação, porque tem muitas pessoas que, enquanto não são afetadas, não se comovem, né? Não tomam providências. Mas, partindo então, doutor Paulo, eu começando aqui, André, se me permite a gente já adiantar, o senhor o senhor é um municipalista, né? Famoso municipalista, com questões importantíssimas aí na gestão municipal, né? E agora, com esse acontecimento do Rio Grande do Sul, que afetou inúmeros municípios, né, como é que o senhor imagina, né, todos os demais municípios? E a gente está num ano muito importante, né, isso também é bom ressaltar, como é que os municípios vão enxergar as questões climáticas, né? Pensando principalmente em programas de governo aí nas eleições, né? Porque não dá para a gente não falar sobre isso também. Assim, esse artigo que eu fiz, eu vou até antecipar aqui, porque também não é segredo, mas o que acontece? Primeiro ponto, eu acho que tem aí até um paradoxo, porque
o Rio Grande do Sul tem uma tradição de ambientalismo. Então, se a gente for a história, as primeiras organizações não governamentais ambientalistas no Brasil surgiram no Rio Grande do Sul, ou pelo menos as que ganharam mais notoriedade. Bom, mas o que aconteceu? Se a gente analisar, e esse trabalho que eu fiz, ele tem muito dado estatístico, porque eu acho que a gente também tem que sair um pouco dessa coisa de falar sem mostrar. Ele tem muito dado estatístico. O que me parece? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, em mudanças climáticas, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se a gente não tiver uma visão crítica, dá a impressão que toda essa coisa que aconteceu foi porque teve a mudança climática. Então, aí ninguém é responsável por nada, o responsável é a mudança climática, está tudo certo, vida que segue e tal. E não é assim, né? Então, se a gente analisar o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul ele está passando por um processo de desvegetação na área do Pampa muito forte. Tá? Então, aquela vegetação natural do Pampa, ela está sendo toda substituída por plantação de soja. A Mata Atlântica no Rio Grande do Sul hoje tem por volta de 7%, sendo que ela é mais cortada nas regiões da fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na divisa. Bom, então, o que acontece? Quer dizer, um estado que tem uma tradição ambientalista, Bom, aí outra coisa, o que eles chamam de arenificação na região sudeste do Rio Grande do Sul, também muito forte. Então, o estado que tem uma tradição ambientalista, ele, na prática, ele está com grande avanço de destruição do seu meio ambiente, vamos dizer, natural. Bom, mas isso aí a gente tem que juntar também com uma outra coisa. Um relatório da Agência Nacional de Águas, e hoje Águas e Saneamento Básico, ela aponta, no ano 2022, 13 barragens no Rio Grande do Sul com risco potencial que eles chamam de preocupante. Né? Depois o Estado tem uma dívida enorme. Né? O Estado tem dificuldade de recursos. Então, veja, o município... E aí, quer dizer, o que acontece? Há uma pressão muito forte para ocupação de margem de rio, para ocupação de topo de morro, para destruição de áreas florestais e tal, etc, etc. O município, muitas vezes municípios pequenos, não tem nem estrutura para conseguir se opor a isso, muitas vezes não entende. Então, a gente precisa, de fato, eu acho que, infelizmente, esse fenômeno, ele precisa deixar alguma coisa além desse rastro de destruição que ele está fazendo. Né? Porque se ele deixar só esse rastro de destruição, o que vai acontecer é o seguinte: daqui a 6 meses, tudo fica dito pelo não dito e tal, acabou e vida que segue. Então, existem esses problemas, eu acho que a gente precisa, de fato, entender. E aí, o que tem a ver quando eu disse que achava que a mudança climática ela não é culpada de tudo? Porque, de fato, nós, como sociedade, damos muito pouca atenção à conservação de infraestrutura, normas, cumprimento de normas legais, eficácia das normas legais. Nós tivemos recentemente uma alteração no Código Florestal, que eu discordo, que foi do problema das áreas de preservação permanente, aquela modificação que foi dada para que, se tiver estudos e tal, então você pode
pode mudar, ou a área de preservação permanente. Assim, eu nunca vi nenhum estudo que se apresente no lugar contra os interesses de quem está apresentando o estudo. Então, obviamente, que 90% desses estudos vão ser para construir mais perto de margem de rio, etc, etc, etc. Acho que essa é uma questão, os municípios. E depois tem o seguinte, margem de rio não é interesse local, porque tem um outro município que está rio acima, tem outro município que está rio abaixo. Então, se isso não for visto num contexto de bacia hidrográfica, a gente pode ter essas situações. Então, o que acontece? O que a tal mudança climática faz, no fundo, é agravar problemas que já existiam e que todo mundo sabia que existia e fingia que não existia. Então, isso, infelizmente, né, claro que aí nós tivemos uma situação excepcional, né, uma coisa que não acontece toda hora, mas isso está se tornando cada vez mais frequente. Até se a gente quiser ter uma informação assim, muito precisa sobre esses fenômenos no mundo, eu sugiro a leitura dos relatórios que estão na internet de duas grandes resseguradoras, que é a Swiss Re e a Munich Re. Por que esses relatórios são importantes? Porque a resseguradora é quem garante as companhias de seguro quando elas pagam seguro. Então, eles dão a informação de quanto eles estão gastando com esses problemas. Então, essa informação é valiosa, porque a gente sabe que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, lá a gente vê isso. Excelente. O senhor ressalta, na verdade, o senhor toca em feridas, né? Que eu acho que muitas pessoas não querem ouvir. É uma verdade. A mudança climática não pode servir de desculpa para problemas que estão aí já há bastante tempo. Andréa, passar a bola um pouquinho para você aí. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Paulo de Bessa. Bom, o senhor é citado, né? O senhor é uma doutrina recorrentemente citada nos principais tribunais. E eu sei que o senhor acompanha toda a jurisprudência, não é só citado, mas acompanha toda a jurisprudência. Diante dessa questão, né, de uma tendência de exclusão dos municípios, de flexibilização da legislação ambiental, como que o senhor vê, como que vai caminhar a jurisprudência, né, que é das nossas atuações, né, da nossa prática jurídica, como que o senhor vislumbra, como vai caminhar a jurisprudência depois de tudo que passamos, né, aqui em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul e tudo mais? Assim, quando acontecem esses fenômenos, é um pouco parecido com um criminal, né? Quando acontece um crime assim, quando acontece um crime horroroso, normalmente se pede para melhorar, reforçar a legislação criminal e tal. Então, eu acho que provavelmente essa será uma tendência de, vamos dizer, apertar um pouco mais essa legislação. O que me parece é assim, nós temos algumas... A gente tem um conjunto de leis. O direito ambiental brasileiro, ele tem um conjunto de leis que, vamos dizer, não é perfeito, mas dá para o gasto, vamos dizer assim. Mas o que acontece? O nível de eficácia dessa legislação é muito baixo. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa ter em vista. É muito baixo o nível de eficácia dessa legislação. Por quê? Inclusive, é muito baixo também o nível de eficácia da atuação judicial. Porque se a gente parar para ver a jurisprudência do STJ, por exemplo, por mais favorável que ela seja ao meio ambiente, ou contrária ao meio ambiente, não importa. O fato é que até você ter uma decisão do STJ, você tem processos que demoraram 15 anos para chegar lá. Então, é lógico que uma situação que foi denunciada ao Poder Judiciário, através de uma ação civil pública ou outro tipo de ação,
demora 15 anos para resolver, e isso do acordo, porque a gente não tem a execução da decisão. Então, o que acontece? Isso, na prática, acaba que a gente tem uma fragilidade da aplicação dessa justiça. Então, ela acaba sendo, talvez, até em alguma maneira, quase que simbólica, porque aquilo que foi decidido 15 anos depois, do ponto de vista prático, para ser... Verá, eu não estou nem falando da questão dos danos pessoais, porque isso funciona bem. Mas quando a gente está na questão dos danos ambientais, propriamente dito, né, a flora e fauna, 15 anos depois, ou você tem uma recuperação natural, que aquilo foi com o próprio tempo, foi lá se recuperando, ou então não há mais nada o que fazer. Então, eu acho que também essa questão de ter sistemas mais rápidos para que isso funcione é melhor, porque uma justiça que demora também, que fica esses anos todos, no fundo é uma injustiça, né? Sem dúvida Exatamente. nenhuma. Falar em fauna, 15 anos depois, o animal não existe mais. Se falar em flora, muitas ações houve, inclusive até para o bem, né? Porque muitas ações a flora já se regenerou 15 anos depois. Quer dizer, a efetividade da decisão nem precisa. Mas em relação, principalmente falando aqui do que atacou, né, mais o Rio Grande do Sul, que foram o escoamento, e isso tem a ver com rios, córregos, né? É um problema nacional, desrespeito até hoje com as matas ciliares, com córregos, né, os projetos urbanos não respeitarem, né, os cursos dos rios, dos córregos e a arquitetura que vem com tudo por cima, né, e cimentando, tubulando. É natural que não precisava uma ação muito ferrenha da natureza para destruir tudo isso, inundar tudo, né? Como a gente vê aí em outros bairros pequenos, municípios pequenos acontecendo. O senhor vê alguma esperança nos novos projetos urbanos em razão disso, doutor Paulo? Olha só. Bom, assim, o que a gente vê? Hoje já se usa um conceito que é muito utilizado na Europa, inclusive na China eles também estão usando, que são as chamadas cidades esponjas. Então, é você construir de uma maneira que você tenha locais dentro da própria malha urbana, que se houver um volume excessivo de água e tal, ela tenha como correr para esses lugares e tal. Os rios, eles buscam o seu curso natural. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? A gente já vê, por exemplo, na Europa, muitos movimentos de que eles chamam de renaturalização dos rios, que é você sair derrubando as coisas e deixar o rio voltar ao seu curso natural, o que, evidentemente, diminui esse tipo de problema. Agora, veja, nós tivemos, por exemplo, uma mudança no Código Florestal, lá em 2012, de como medir a área de preservação permanente. Antes você media pela área de maior enchente do rio, né, a área de maior nível do rio. Hoje você mede pela área média, pelo meio da área média. Então, isso, de fato, é uma redução dessas áreas, né? E óbvio que a gente é que nem aquela música do Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, só não resta aprender. Então, os fatos estão todos aí. As pessoas não vêm porque não querem. Então, o que a gente precisa fazer, né? Muitas dessas cidades vão ter que ser reconstruídas em outros lugares. Porque claro que parte dessa confusão toda que houve no Rio Grande do Sul foi o rompimento de barragem. Isso foi parte da coisa, né? Mas, de qualquer maneira,
os fatos existem. E eu acho que a gente não tem mais chance, não tem mais o direito de pagar para ver. Porque ninguém tem, eu pelo menos não tenho a menor dúvida, e acho até que o governo federal está tentando lidar dessa maneira, assim, acho que com muito boa vontade, mas no meu modo de ver, eles estão cometendo um erro. Porque eu, se fosse o presidente Lula, o que eu faria? Eu criaria ou um ministério ou uma secretaria extraordinária para tratar desta questão do Rio Grande do Sul e tudo convergeria para essa secretaria ou para esse ministério. Porque hoje eu estava ouvindo um programa aqui na televisão, estava falando sobre uma ajuda para o Rio Grande do Sul. Então, eu não sabia se a verba ia para o ministério tal, se ia para o ministério qual, não sei o quê. Então, cria um ministério especial, extraordinário para esse negócio. A minha sugestão até que bote o Alckmin, que é vice-presidente e é reconhecidamente um homem honesto e sério, para lidar dessa questão toda, porque isso tem que ser também centralizado. Essa questão tem que ser centralizada e muito bem controlada, porque nós estamos num país chamado Brasil, né? E nesse país chamado Brasil, se não tiver alguém muito sério tomando conta disso tudo, daqui a pouco esse dinheiro vira uma festa. Então, eu acho que as medidas do governo federal são importantes, são sérias, mas ele precisa ter essa centralização num ministério, numa coisa de alto nível, extraordinário para isso, né? Que só cuide deste assunto, porque a dimensão disto não permite que esse assunto esteja misturado com outros. Porque, de fato, o Estado do Rio Grande do Sul vai demorar muitos anos para se colocar em pé, porque foi uma destruição enorme. E aí, reconstrução de cidades, né? Teremos que reconstruir cidades. E essa reconstrução tem que ser feita, os prédios, as ruas, dentro dessa visão de harmonia e respeito das situações naturais. Porque senão, daqui a X tempo, volta tudo. Eu acho que essa a gente sabe de cor a lição, agora tem que aprender. E aprender a fazer diferente. A gente não pode achar que fazendo como sempre fez, vamos ter resultados diferentes. Não, resultados serão idênticos. Ou talvez até piores, porque uma coisa que as pessoas não estão... assim, fica despercebida. A maior enchente do Rio Grande do Sul foi em 1941. Ok. Mas veja, em 1941 tinha menos asfalto, tinha menos calçada de cimento, tinha menos prédio, tinha menos gente, tinha menos casa. Então, um volume de água igual àquele de 1941, hoje, se não tiver muita obra de engenharia, muita coisa, ele é pior. E veja, a gente não precisa ficar gastando fortunas em bombas, obras de engenharia, não sei o quê. Tem que ser muito claro, e aí eu acho que o próprio mercado imobiliário também tem que entender que tem locais que não pode ser construído. Acabou. Não é possível. Não tem como. Mas aí tem aquela pressão na Câmara de Vereador, mercado imobiliário e tal, porque são xiitas e querem atrapalhar o desenvolvimento, querem atrapalhar o progresso. Não, tem lugares que não pode construir. Não é? Esse é o fato. Parece que direito imobiliário, direito urbanístico e direito ambiental não combinam entre si, né? Porque é uma grande verdade. O imobiliário, né? O interesse imobiliário pressionando para a edificação em lugares que o meio ambiente não permite, que o direito urbanístico também não permitiria. Não é? Agora, o senhor disse uma coisa, eu ouvi, né, uma notícia, talvez não tenha interpretado corretamente, mas me parece que é bem isso, né, a destinação de recursos de outras pastas. Eu não sei se eu ouvi bem essa notícia, mas parece de segurança, já estariam pensando na destinação para um fundo especial
das causas ocorridas lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que faz todo sentido, né, uma pasta específica para cuidar disso, porque, infelizmente, o que a gente pensa é que, né, não vai parar por aí, né? Virão outras questões, outros desastres, e é uma ida sem volta, na verdade. Infelizmente, eu acho que é isso, né? 2030 está aí também, as metas dos vários objetivos, a gente vê sem a menor chance de cumprimento, a redução da temperatura muito menos. Enfim, eu acho que somente pessoas como o senhor, pensadores, né, pesquisadores, cientistas, para nos dar aí sugestões de como, principalmente na área jurídica, a gente pode caminhar com isso. A gente aqui na comissão temos feito um grande esforço e está aí o Fórum Permanente de Mudanças Climáticas que a gente instalou, exatamente para abrir não só para a área jurídica a vir falar naquilo que a gente pode contribuir, mas toda a sociedade, né? A Andrea, inclusive, participou pela ANAMA no último fórum, e quero, inclusive, deixar registrado já aqui o convite especial para a sua participação. Não temos data ainda, né? Fazemos 3 debates no ano, fizemos o último, falamos sobre saúde, né? E vamos combinar que vamos falar em saúde agora. O senhor imagina, com aquela situação, a quantidade de problemas na saúde que virão. Quer dizer, as pessoas sem casa, sem comida, sem energia, e com problemas de saúde, que é o que esse tipo, né, de inundação traz. É um pouco o que o Marquês de Pombal falou lá na época do grande terremoto de Lisboa, né? Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. Então, tem que fazer isso, cuidar dos vivos, né? E para cuidar dos vivos vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado. É verdade. Doutor Paulo, muito obrigada pelas suas falas tão importantes. Obrigada pela presença aqui, mesmo que pela telinha. Está registrado aqui, vai ficar gravado com muito carinho a sua fala, e eu espero te ouvir em muito breve, em muito pouco tempo. Aguardo o senhor por aqui. Tá. Eu agradeço aí a comissão da OAB de São Paulo e tal, apesar desse Instagram, que é um negócio chato para a gente entrar, mas, enfim, tudo deu certo e, assim, podem contar comigo aí sempre que acharem que precisam e tal, e agradecer a Andrea também, que é uma das patrocinadoras dessa nossa visita aí à comissão, e as pessoas que tiveram paciência de assistir, também agradecer aí a todos e até a próxima. Tá? Muito obrigado. Obrigada, tchau. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Gente.